Fabiane Taylor é cronista e já recebeu prêmios de literatura pelo Estado. Suas crônicas estão publicadas no livro Escritos de Vitória, lançado em 2012, e Ler e Escrever Rubem Braga, de 2013. Ela é formada em letras e pós-graduada em literatura brasileira. Olá, está no ar mais um programa Um Dedo de Prosa, é o nosso espaço para falar sobre literatura. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho do trabalho da escritora Fabiane Taylor. Fabiane, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço, Gabriela, por estar aqui nesse programa maravilhoso e poder mostrar um pouco, né, da minha literatura para o povo do Espírito Santo. Bom, então vamos falar dela, né, Fabiane? Vamos. Você escreve crônicas. Isso. Mas a nossa conversa, né, de bastidor, não é uma produção antiga, é uma produção que começou tem pouco tempo. Conta pra gente como que começou essa vontade de escrever crônicas. O ano passado, a SEDU, a Secretaria Estadual de Educação, ofereceu o curso Ler e Escrever Rubem Braga. Nós tivemos 4 encontros entre outubro e novembro. E nesse tempo nós tínhamos que fazer um dever de casa, que era produzir uma crônica. E a partir daí eu comecei a produzir. Produzi uma falando sobre um presente de Natal, que foi uma bicicleta que eu ganhei, e resolvi ler na minha sala e teve um efeito muito interessante, porque eu li e a sala ficou assim em silêncio, prestando atenção. Quando eu terminei, eles me aplaudiram, eram uns 30 alunos, eram divididos, né, em turmas, eu era da turma 1, e eles aplaudiram o meu texto. A partir daquele momento, pronto, nasceu uma escritora. E depois disso você produziu outras? Qual é a sua frequência de produção? Eu produzi outras e na escola onde eu trabalho tem uma jornalista. Ela tem um jornal local e eu entreguei uma crônica para ela ler. Ela adorou a crônica, ela vou publicar. A partir daquele momento, foi em dezembro de 2012, de 15 em 15 dias eu coloco uma crônica no jornal dela. E já tem até uma página, Literatuando. Agora, a crônica tem disso, né, Fabiana? Você comentou que a primeira que você fez, né, nesse curso foi sobre um presente, uma bicicleta. A crônica tem disso, de ser sobre qualquer coisa do dia a dia, assim. A sua também segue isso ou você tem um tema específico? Como é que é, assim, o tema da sua produção? Eu gosto muito de falar sobre as coisas do passado. Isso me emociona demais. Então, eu vivia numa rua que existiam muitos barulhos, principalmente barulhos ligados ao pescador. Então, a questão da rede, do anzol, do barco, né, de madrugada saindo, vários pescadores indo pescar. Então, eu tenho muito isso guardado dentro de mim. E eu gosto de passar isso para o papel. E as pessoas estão gostando também, porque é muito bom a gente relembrar o passado, ver que determinadas situações hoje não acontecem mais. E as suas crônicas foram publicadas em coletâneas, né? No livro Escritos de Vitória, que é de 2012, e no livro Ler e Escrever Rubem Braga, de 2013. Como é a sensação de ter uma crônica publicada em um livro e uma coletânea? Olha, eu nem acreditei quando eu enviei uma crônica, eu escrevi sobre a Terceira Ponte de Vitória, Véu de Noiva, é o nome da crônica, e o Francisco Aurélio falou, ó, sua crônica foi selecionada e vai sair Escritos de Vitória 2012. Que bom, que ótimo. Quando eu recebi o livro, eu me senti assim, muito emocionado, que eu não esperava assim, aquela menininha lá de Piúma, né, perdida lá no interior. De repente, faz um curso e de um ano para outro, assim, muitas coisas aconteceram tão rapidamente. Eu me senti muito emocionada. No Ler e Escrever Rubem Braga também, nós fomos à exposição que teve, né, no Palácio Anchieta, e todos já conheciam o livro. Eu fiz um comentário com as pessoas que estavam lá trabalhando, e todo mundo foi procurar no livro minha crônica para poder ler. E é muito interessante essa questão assim dentro da gente, de outra pessoa ler o seu texto e gostar. Isso eu penso que seja o mais importante para o escritor. As pessoas começarem a ler, ai que legal o texto de Fabiane, e uma vai passando para a outra e acaba assim que o município todo está lendo, aí outros lugares também passam a ler, isso é interessante. Como foi, então, essa repercussão no município, em Piúma, né? Você trabalha numa escola, você é professora, formada em letras. Como é que foi, assim, para os alunos verem que
Você não só estava escrevendo, mas tinha uma publicação. Foi uma boa repercussão? Foi excelente. Inclusive, como eu falei, eu morei numa rua, minha mãe mora lá até hoje, né, a Rua de Pescadores, e em um determinado momento eles estavam assim, sentados numa calçada e chegou uma professora conversando com minha mãe. E começou a comentar, sua filha está escrevendo e tal, e todo mundo que estava na calçada falou assim, agora ela é escritora, ela é nossa escritora. Então, eu achei muito interessante, eu gosto muito das raízes, né? Essa questão de você relembrar é interessante. E na escola, até ontem, eu fui numa sala de aula falar com o professor, falei, olha, eu vou ser agraciada com a medalha Rubem Braga de crônica. Aí uma aluna, o quê? A diretora, né, vai ser agraciada, vai ganhar a medalha. Então, isso eles começam a falar e incentivam a leitura. Tá? Vários alunos vão até a minha sala e falam, adorei a sua crônica. Agora, Fabiane, você comentou da importância de ver essa repercussão das pessoas, né, que leiam, que falam bem, que elogiam. Agora, como é aceitar as críticas também? Não sei se você já passou por uma situação dessa, porque o escritor, ele está sujeito a tudo. Né? Ele está sujeito à pessoa que vai gostar, que vai elogiar, mas aquela que vai falar, nossa, podia ser diferente, aquilo você podia ter feito desse jeito. Como é que é lidar com isso? Você está preparada para lidar com críticas? Muitas vezes não estamos preparados. Eu sempre comento, porque é muito difícil onde eu moro, dar um texto para outra pessoa e a pessoa assim, eu vou corrigir, eu vou te ajudar a corrigir. Porque o escritor ele não é pronto assim em relação à língua portuguesa. Tem determinadas situações que você deixa passar. Então, eu entrego sempre a outras pessoas o que você achou do meu texto antes de publicar. E tem sempre alguém na escola que fala, isso aqui não está assim, isso aqui... Às vezes eu observo e falo, não, realmente essa pessoa está certa, eu deveria ter modificado isso daqui antes. Mas, às vezes, a pessoa também não sabe dosar a questão da crítica, né? Fala muitas vezes para te magoar. Mas a gente tem que estar preparado para tudo, né? Se você coloca um texto seu publicado no jornal, na internet, onde for, você tem que estar preparado para a crítica negativa também, né? Então, não é só elogio, tem também essa parte aí que muitas vezes a gente tem que aceitar. E pode ser, né? Saudável também. Pode, né? Porque o texto, a partir do momento que você publica, ele deixa de ser seu. Então, todo mundo tem um direito, né, de comentar, de criticar ou de falar bem, aí vai dependendo do leitor. Agora, Fabiana, a gente já comentou que sua carreira aí literária é recente, mas você já se aventurou em um outro tipo de literatura, um romance, uma ficção? Você tem essa vontade ou mesmo só as crônicas? Eu tenho muitas vontades. Eu escrevo outros textos. Eu tenho um blog de literatura, eu escrevo contos, poesias. Escrevi uma história para adolescentes, porque muitos alunos da escola, mas tem algumas palavras que eu não entendo na sua crônica. Então, vou escrever uma história que seja acessível a eles, para eles chegarem até a crônica. E é interessante que eles estão lendo muito as crônicas, no jornal principalmente, porque o jornal é um veículo assim, né, de massa, ele é interessantíssimo porque passa na mão de muitas pessoas e acabam indo para o blog lendo outros textos. Você falou do blog, vamos falar um pouquinho dele também. É o blog literatuandopiuma.blogspot.com.br. Falei Isso, certinho? certinho. E como é que foi essa experiência na internet, de levar a literatura para a internet? Primeiro que, pela minha idade, a gente já não tem mais tanta experiência. Mas eu tenho pessoas na escola que me incentivam e acabaram criando essa página para mim. Então, eu fui e falei assim, não, então eu vou prosseguir. E toda semana eu atualizo, nem que seja uma poesia, um conto, uma crônica, eu sempre atualizo e falo com as pessoas, atualizei. Então, toda semana elas já entram e já leem os textos que estão lá, tem várias histórias. Inclusive, eu gosto muito de escrever sobre a mulher. Eu tenho contos assim que são histórias reais, que as pessoas acessam e nem acreditam assim, Fabiane, isso aconteceu, realmente aconteceu. Só que eu falo de uma forma literária. Tem quanto tempo o blog, Fabiane? O blog tem 6 meses. É recente. É recente. Eu vou aproveitar então e perguntar, você também como professora, diretora, né, de uma escola estadual lá de Piúma, como é que você vê essa internet? Porque hoje a infância está muito conectada, né?
Como é que é isso, assim, pela sua experiência, tanto como escritora, como também como profissional da área da educação? Esse contato com o computador, ele atrapalha o incentivo da literatura ou ele, de repente, incentiva mais? Como é que você observa? Em dezembro do ano passado, chegaram algumas revistas para a escola falando sobre leitura. E uma delas tinha uma reportagem sobre a internet. E o professor que fez o comentário, ele disse que o jovem hoje, ele lê mais do que o jovem de antigamente. Mesmo porque a gente sabe de toda a história que o livro era muito caro, né? Poucas pessoas, né, tinham uma biblioteca dentro de casa, que era coisa de gente rica, né? Tem uma biblioteca. Então, ele fala que hoje a internet divulga muito mais e o jovem acaba lendo muito mais. O que acabou sendo perdido no meio do caminho foi a qualidade. Então, nem tudo que está postado na internet tem uma determinada qualidade, mas a gente encontra os livros, né, de Machado de Assis, de Graciliano Ramos, Carlos Drummond, inclusive para baixar na internet. E pode, né, tem um site que é permitido fazer isso. Então, é interessante porque o jovem acaba lendo muito. Tá? E muitas vezes ele leva essa leitura também para a sala de aula. Em uma determinada reportagem, os jovens que estão para fazer o Enem, eles leem muito isso, né? Essas reportagens do dia a dia, aconteceu uma situação política ali, aconteceu uma guerra ali, uma revolução lá. Então, eles procuram isso e acaba sendo divulgado dentro da escola. E isso é interessante. E até o próprio professor, para produzir a sua aula, ele encontra um material assim, riquíssimo na internet e leva para a sala de aula. Tem que estar conectado, né, o professor? É uma forma de também despertar o interesse do aluno, não é não, Fabiane? Tem. O professor tem que estar conectado, ele tem que ir atrás, porque o aluno vai acabar se interessando mais pelas coisas que estão fora da escola do que dentro da escola. Então, o professor levando esse material, o aluno vai sentir prazer em estudar. E isso acontece demais, principalmente agora nas áreas, né, que são de ciência da natureza, a química, a física, a biologia, o professor levando o material para o aluno, ou o aluno produzindo. Esses dias eles produziram umas células na escola com massinha. Então, a aula com certeza rendeu e muito, né? Porque o aluno ia perguntando, o que é isso aqui, professor? Onde eu coloco essa parte? Então, eles produziram muito. Agora, você é professora formada em letras. E a gramática, ela se perde na internet? As crianças, né, jovens, ficam teclando muito, né? E aí abrevia uma palavra, abrevia outra. De repente, isso não atrapalha? O que você acha? Muitas vezes atrapalha, principalmente hoje, quando o adolescente vai sair do ensino médio, que precisa fazer uma boa redação para o Enem, então ele pode muitas vezes abreviar as palavras. Aí chega o momento do professor falar com ele, ó, na internet é de um jeito, no papel, aqui na escola é de outro. Ele tem que saber distinguir, né, uma coisa de outra, porque na internet realmente ele é adolescente, ele é jovem, ele precisa do internetês, né, como é chamado. Agora o professor tem que interferir nessa questão de quando ele vai falar lá no papel, ele vai escrever lá no papel, aí tem que ser diferente. Fabiane, eu quero falar um pouquinho também sobre a sua experiência na escola, que você já me contou que você foi aluna da escola, que hoje você é diretora. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo, pode ser? Pode. Bom, o nosso programa Um Dedo de Prosa vai fazer um rápido intervalo, mas já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Um Dedo de Prosa, hoje conhecendo um pouco do trabalho da escritora Fabiane Taylor. Fabiane, como a gente estava falando no finalzinho do primeiro bloco, você é formada em letras, é pós-graduada em literatura brasileira, não é isso? E atualmente você é diretora da Escola Estadual Filomena Quitiba, em Piúma. E você foi aluna dessa escola. Foi. Como é isso, assim? É uma coisa bacana, né? Fica uma coisa nostálgica, né? Você cresceu ali, hoje você é diretora, você tem que, né, comandar ali a escola, os meninos. Como é que é isso? É uma grande trajetória. Eu estudei todo o ensino fundamental, o ensino médio na escola, fui fazer faculdade em Cachoeiro, retornei como professora, uns 2 anos depois, 3, que eu estava fazendo a faculdade, eu voltei para dar aula, e agora tem 3 anos que eu estou na direção da escola. E é muito bom. Você vê assim que você conhece cada canto da escola, você conhece as pessoas,
você sabe direcionar. É claro que nós passamos por um momento de transformação muito grande, porque Piúma é um lugar, é um litoral, e acaba recebendo muitas pessoas que vêm para trabalhar, né, procurando outros meios. E aí a gente vê muita transformação dentro da escola. Mas o interessante é que você ainda consegue ver o seu primo, o seu tio, né, alguém muito próximo de você na escola, ou como aluno, ou como algum funcionário, e isso é muito bom. A gente vê que o vínculo de amizade cria-se uma família dentro da escola. Você faz questão de mostrar essa trajetória para os alunos como uma forma de exemplo mesmo? Faço. Inclusive, eu tenho uma página no blog, Nossa Escola, Nossas Vidas. Eu comecei a entrevistar pessoas que já se aposentaram da escola, que já se afastaram assim, há 20 anos, há 10 anos. E eu perguntei o momento deles dentro da escola que marcou muito, né? Então, eu deixei aberto. Poderia ser uma situação ruim ou uma situação muito boa. A maioria é uma situação boa, né? Então, eu comecei a escrever e tem essas histórias de pessoas que já se aposentaram há muito tempo. E é engraçado que eles até comentaram assim, que bom que você está fazendo isso antes da gente morrer. Né? Porque a homenagem ela tem que ser feita antes da pessoa morrer. Né? Depois que morreu, infelizmente, a gente não vai ter mais essa história para poder postar aí para todo mundo ler. E o fato de você trabalhar agora com literatura também, você acha que influencia de alguma forma a sua atuação dentro da escola? Influencia. O ano passado eu pensei muito em relação à leitura na escola, porque eu acho assim, um momento essencial. Toda aula tem que ter esse momento, e nós criamos roda de leitura na escola. Toda semana, em uma determinada aula, todos os professores trabalham o mesmo texto e cada um puxa um pouquinho para a sua disciplina. Nós tivemos um momento interessante que trabalhamos um texto de Rubem Braga sobre a fotografia, e a professora de Química passou a trajetória da máquina fotográfica para os alunos, inclusive os elementos químicos, né, que compõem a fotografia e tudo mais. Então, de um texto literário, ela produziu uma aula maravilhosa sobre a fotografia. E uma outra situação, nós trabalhamos um outro tipo de texto e a professora fez problemas de matemática. Então, ela criou os problemas de matemática com os alunos da 5ª série e deu muito certo. É também a questão da interdisciplinariedade, né? De integrar mesmo as disciplinas. E como incentivar a literatura? Porque você, como pós-graduada em literatura brasileira, né, como fazer, por exemplo, eles gostarem daqueles autores clássicos da literatura? É um desafio? É um desafio. Eu lembro que quando eu estava em sala de aula, a saga Crepúsculo estava em alta. Falei, gente, eu tenho que levar Crepúsculo para o romantismo. E eu trabalhei, eu passei o filme com eles, inclusive fiz uma cópia de cenas do filme para eles colocarem em ordem, né, para prestarem atenção. Eles se apaixonaram. Aí eu entrei com o romantismo. Foi muito interessante. Em uma outra ocasião também, eu passei A Hora e a Vez de Augusto Matraga para o 3º ano. Eu falei, meu Deus, vou passar, mas não sei como que vai ser a aceitação. Eles adoraram, adoraram. Teve aluno que leu mais de uma vez o livro, porque gostou muito. Então, Fabiano, você não tem preconceito com esses livros, né, que viram best-seller aí, que vende, que faz sucesso, porque existem pessoas, né, que acham que a literatura mais clássica, né, ela vale mais a pena. Como é que você pensa sobre isso? Assim, leu, tá valendo, tá lendo, tá valendo. Sim, as crianças, né, enquanto elas estão lendo, estão sendo incentivadas, é uma coisa boa? Eu acho excelente, porque eu não comecei, né, se eu for observar minha trajetória de leitura, eu não comecei a ler Dom Casmurro, Guimarães Rosa. Guimarães Rosa eu só fui entender aos 33 anos, então não foi com 17. Né? Então, esses livros são importantíssimos para eles abrirem novos caminhos, como eu fiz com Crepúsculo. Ao passar Crepúsculo e eles verem que o romantismo estava ali dentro, isso daí foi uma porta aberta para eu entrar com outras literaturas. Então, depois disso, eu passei Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, passei para eles lerem e foi assim, eles foram combinando uma coisa com outra e assimilaram. Isso é importante. Então, quando se é adolescente, teve aluno que já leu assim de um dia para o outro um livro de Harry Potter. Então, é importante essa leitura porque ele vai crescendo e ele vai observando outros autores e, com certeza, a leitura vai
ser constante na vida deles. Agora, isso também é um trabalho muito grande do professor, né? Tá sempre em contato, saber o que está na moda, né? O que eles estão lendo. É uma atividade também para o professor. Com certeza. Tem professor na escola de língua portuguesa que ele leva o livro na sala de aula, coloca em cima da mesa para os alunos verem qual livro que ele está lendo. Tá? E sempre é um livro assim, Crepúsculo, Percy Jackson. Ah, professora, a senhora lê também esse livro? E eles acabam se interessando e querendo ler outros livros também. Porque aí o professor pode inserir, ó, esse livro aqui também é legal, passar um outro tipo de livro. Agora, Fabiane, é importante dizer, eu gosto, né, de dizer sempre que você também é mãe. Não é só na escola, né? A literatura, ela tem que ser incentivada dentro de casa. Você tem esse cuidado? Tenho muito. Minha filha fica, eu vou ler, mas ela está lendo uma revista, ela gosta muito de ver filme. Então, sempre tem que ter alguma coisa inserida assim dentro de casa. Eu acho essencial. Eu também gosto muito de filme. Todos os filmes assim de aventura ou de literatura, eu gosto de comparar, né, os livros que foram transformados em filmes, eu gosto de ter essa comparação, principalmente os antigos também. Eu tenho muitos filmes antigos, Vidas Secas, eu acho maravilhoso essa comparação do livro com o filme. Então, eu acho essencial. A arte tem que estar dentro de casa. De alguma forma, a música, né, a leitura ou o cinema, ela tem que estar dentro de casa. Você teve esse incentivo na sua infância, na sua adolescência? Eu tive mais incentivo da escola, né, porque eu vim de uma família muito pobre, então eu não tinha livros em casa. Os meus pais não tiveram essa escolaridade, essa oportunidade que eu tive. Então, na escola foi assim, o meu maior caminho para a leitura. Só que eu tive um avô que ele contava muita história para a gente. Isso é importantíssimo. Quem fala que não, que a criança ali ter que ouvir história não é importante, é mentira. A criança tem que ouvir porque aguça a imaginação. A imaginação vai longe na hora que a pessoa está contando a história. Teve algum livro que marcou sua infância ou sua adolescência? Olha, eu já li muitos livros e eu gosto muito assim de Graciliano Ramos. Vidas Secas, São Bernardo, Caetés, eu gosto muito dele. A leitura, porque eu sou uma pessoa rápida. Eu não consigo escrever assim muitas páginas, aquela coisa mais lenta. E ele é assim, ele é seco, ele vai direto ao assunto. Então, eu gosto de escritores assim. Agora, você falou também de uma história interessante do livro O Perfume, que foi um livro que né, marcou por conta de uma situação. Conta pra gente. Eu li esse livro na 8ª série, O Perfume. Inclusive, eu peguei numa biblioteca municipal, peguei assim aleatoriamente, gostei, né, da capa, eu era adolescente, falei assim, vou ler. E eu gosto muito dessa literatura policial, ou que tem algum suspense, ou que tem algum assassinato que você tem que descobrir. Então, O Perfume é assim. E na faculdade, quando nós fomos estudar o simbolismo, a professora começou a falar do livro, O Perfume. Falei, meu Deus, eu li esse livro na 8ª série, eu fui a única na sala que tinha lido o livro. Então, passei, falei, acontece isso, é assim, as características do simbolismo estão ali e tal. E a professora adorou a aula, assim, por conta, né? Pelo menos uma aluna tinha lido esse livro. E você comentou que você pegou esse livro na biblioteca. Foi. Você sim, tinha costume de ir na biblioteca, visitar? Era uma coisa da sua rotina? Tinha e tenho ainda. A biblioteca da escola eu vou sempre, eu pego os livros. Inclusive, às vezes, os professores vêm me procurar. Fabiane, o livro tal tem na biblioteca? Eu tenho ou não tem. Né? Eu acho que tem 1 ou 2. Eu sempre sei assim, a quantidade, os livros que tem. Isso é importante. E uma reunião na escola, uma vez eu falei que eu sou apaixonada pelo livro, pelo cheiro, sendo novo, sendo velho. Aí uma colega de escola, ela falou assim, você é a traça da biblioteca, porque eu sou mesmo, eu amo o livro, sou apaixonada. E você acha que a biblioteca hoje ainda, ela cumpre esse papel? Cumpre. Eu só penso que tem que ter pessoas que saibam interagir. Né? Deveria-se ter um concurso, não sei, uma capacitação, para essas pessoas que trabalham na biblioteca chegar até o aluno, fazer algo interessante dentro da escola para poder chamar a atenção para o aluno ir para a biblioteca. Fabiane, voltando às crônicas, eu já falei no primeiro bloco que você tem crônicas publicadas no livro Escritos de Vitória, de 2012, e no livro Ler e Escrever Rubem Braga, de 2013. Você tem algum projeto futuro de um livro aí só com as suas crônicas? Olha, no meu município estão todos aguardando esse momento, porque todo mundo quer,
guardar um livro meu. Fabiane, você tem que publicar. Só que a gente sabe da dificuldade de uma publicação de livro. Então, eu aguardo alguém ler, não, eu vou incentivar, essa escritora tem que lançar um livro, de repente um patrocínio, ou através de alguma lei de incentivo à literatura. O município ainda não tem, né? Não tem. O município de Piúma ainda não tem a lei, mas em contato com o secretário de Cultura, ele já está providenciando. Mas quem sabe até o ano que vem, né, eu possa aí ter alguém interessado nos meus textos e poder publicar um livro. Muitos municípios, né, aqui do estado têm essas leis de incentivo, né, para incentivar mesmo a publicação, custear a publicação. Você acha que é uma boa política pública de incentivo aí ao escritor? Acho sim, acho muito interessante porque a gente consegue se aproximar mais e ter essa oportunidade de ler um livro, né, de uma pessoa da terra. E eu tenho vários livros de pessoas aqui do Espírito Santo e só chegaram até mim por conta dessas leis. Pois é, eu aproveito para terminar o nosso programa falando um pouquinho da literatura capixaba, né? A importância de levar essa literatura para dentro das escolas aqui do estado. Eu sei que a escola, né, que você é diretora, tem um trabalho para isso, para tentar aproximar. O escritor capixaba ainda esbarra em algumas dificuldades, né, Fabiane? Esbarra. É muito difícil a questão do livro, de você publicar. Então, tem que ter esse incentivo à literatura ou um patrocínio. É muito difícil você chegar até uma editora para poder publicar. E na escola também, né? São poucos livros que recebemos e tem alguns trabalhos de professores à parte que o professor leva o escritor, né? Inclusive, a Gabriela já foi até a escola, o Francisco Aurélio também já foi. O mais importante é que o escritor ele quer vender seu livro. Não adianta também você lançar um livro e ele ficar guardado na estante. Né? O escritor ele quer vender, ele quer ser lido principalmente. Então, esse momento que é interessante na vida do leitor. Como eu já falei, o importante é que alguém leu o seu texto e gostou. Fabiane, eu vou agradecer muito sua presença aqui no nosso programa e pedir que assim que você tiver esse livro, você volte para mostrar para a gente conversar mais um pouco. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu espero realmente voltar mais vezes e trazer vários livros, várias histórias. Bom, o nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje fica por aqui, mas eu aguardo o seu contato. Nosso e-mail é tvassembleia@al.es.gov.br. Você pode nos enviar sugestões. Obrigada pela companhia, continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.